Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É uma alegria estar aqui com você para mais uma pregação. Você que tem o livro Caminhos para Encontrar Deus, nós estamos na página 90, tá bom? A santidade é ser um filho de Deus. E é justamente isso que nós vamos partilhar hoje. Santidade é ser filho de Deus. Então eu já vou para o livro. A oração sobre a qual eu queria lhes falar não é essa oração de 5 minutos, toda recolhida, na qual se busca consolação e luzes, deliciosas luzes. Vai-se a oração para encontrar o Espírito Santo, para entrar na escola do Espírito Santo. Ou seja, o Frei Maria Eugênio, ele está dizendo o seguinte: muita gente acha que oração é aquela que eu faço em 5 minutos. Ou seja, aquela oração mecânica, aquela oração superficial. Não. Oração é mais do que isso. Eu vou à oração para me encontrar com Deus. Eu vou à oração para me encontrar com o Espírito Santo. Vai-se à oração para se colocar sob a ação do Espírito Santo, para ser colaborador de Deus e para que o Espírito Santo se torne o colaborador de nossa vida, de nossa ação, seja ela contemplativa ou ativa. Ou seja, para que você vai à oração? Para pedir luz do Espírito Santo. Para que estávamos orando agora, minha gente? Para pedirmos luz do Espírito Santo. Não vamos à oração para que Deus faça a nossa vontade, mas vamos à oração para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Então tem muita gente que acha que a oração é isso. A oração é uma oração pré-estabelecida e que eu só tenho que cumprir aquilo e pronto, acabou. Tem gente que acha que a oração é um cumprimento de regras, um cumprimento de deveres. Tem gente que acha que a oração é o lugar onde Deus tem que fazer o que eu quero. Não, a oração é o lugar para eu encontrar o Espírito Santo e o Espírito Santo fazer na minha vida o que Ele quiser. Então hoje, quando nós orávamos, nós não sabíamos o que Deus ia falar conosco e de repente Deus começou a mostrar a sua vontade. Teve momentos no rosário de hoje que o Espírito Santo começou a denunciar pecados que nós precisaríamos nos libertar. É isso, o Espírito Santo avisa, o Espírito Santo quer nos moldar, o Espírito Santo quer nos santificar. E oração é isso, eu vim aqui buscar a presença do Espírito Santo, eu vim aqui buscar ser diferente no Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Veja, o vosso Pai Celestial, ou seja, Deus é nosso Pai. E a Bíblia está dizendo que o que mais o Pai quer nos dar é o Espírito Santo. O que mais o Pai quer nos dar é o Espírito Santo. Então, você reza para pedir o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, as nossas orações é para buscarmos o Espírito Santo. As nossas orações é para buscarmos a presença de Deus. Se vós que sois maus sabeis dar coisas boas, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo. Ou seja, não existe nada melhor do que o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em João 14. João 14. 16, 17. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai,
Jesus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Olha que palavra linda! Eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Gente, olha que promessa poderosa. Eu vou ler de novo. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Porque Jesus é Paráclito. E ele está falando de um outro Paráclito. Então aqui, só nessa passagem, nós vemos a Trindade. Veja, na Bíblia você não tem como é que eu posso dizer? Você não vê de uma forma clara a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é muito comum você ver na Bíblia Pai, Filho e Espírito Santo. Não é comum, você não vai encontrar na Bíblia a palavra Santíssima Trindade. Mas aqui nós vemos a Trindade. Eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, Espírito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade. Para quem duvida que é o Espírito, está aqui. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Amém? Amado irmão e amada irmã, essa é a promessa de Deus. Nós vamos à oração para buscar o Espírito e para buscar o Espírito da verdade, para buscar este Consolador. Sim, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo é aquele que consola você. É o nosso Consolador. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Então nós vamos à oração para buscar o Espírito Santo, amém? Porque você vai entender isso, Deus concede o Espírito Santo aos seus filhos. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins do mundo. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E por que nos dará força? Por que a gente precisa de força? Porque a gente é fraco. O Espírito Santo só vem dar força porque nós somos fracos. Nós precisamos do Espírito Santo, minha gente. Você que está fraco por causa de uma tribulação que você está vivendo, você que está fraco diante dos pecados que você está enfrentando, você que experimenta fraqueza noite e dia, mais ainda, você precisa do Espírito Santo. Todos nós somos fracos. Abra sua Bíblia em Romanos, aí no livro, à frente do livro de Atos, Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Porque não sabemos o que devemos pedir nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Então olha que bonito, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. Então nós vamos à oração para buscar o Espírito Santo e o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Veja, vamos à oração para isso. Para sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Vamos à oração para pedir o Espírito Santo. Vamos à oração para recebermos a força do Espírito Santo. Eu volto ao livro.
Quem mais precisa do Espírito Santo? Talvez não sejam os contemplativos, que talvez possam se arranjar sozinhos, mas os ativos. Gente, deixa eu explicar essa realidade. O Frei Maria Eugênio, ele fala muito de contemplativo e ativo. O que significa isso? O contemplativo é aquele que dedicou mais a sua vida à oração. Então, quando ele diz assim, o contemplativo, o ativo, então há pessoas que estão dedicadas mais a uma vida de contemplação. E há pessoas que estão dedicadas mais a uma vida ativa, certo? Então, por exemplo, há mosteiros que só são de vida contemplativa. Então, eles não saem para o mundo, eles só ficam rezando. Há outros lugares que é de vida ativa. Não significa que eles não rezam, mas é que eles estão mais lançados no mundo. E convenhamos, você que não é frei, você que não é uma freira, você que não é padre, então significa que você tem uma vida mais ativa do que contemplativa? Porque você tem que trabalhar, você tem que estudar. Então você não pode ficar no mosteiro da sua casa, você não fica orando o dia inteiro, você não fica... não, você não pode fazer isso. Você tem uma vida ativa, você tem que seguir a vida do mundo. E do mundo que eu digo, o mundo de trabalho, o mundo de estudo, o mundo das suas obrigações. Então, quem mais precisa do Espírito Santo? Talvez não sejam os contemplativos. Talvez aqueles que têm a vida agitada, aqueles ativos, são os que mais precisam do Espírito Santo. Eles é que precisam do Espírito Santo, não é verdade? Nosso Senhor deve ter falado da contemplação ou da oração. Sim, é verdade. Ele falou principalmente da ação. Não separemos, portanto, a ação do Espírito Santo da ação em geral e não separemos a ação daquilo que eu chamo de contemplação, que não é outra coisa senão a união com o Espírito Santo. Então nós não podemos... Aquele que é ativo, ele precisa do Espírito Santo, o contemplativo também. Agora, aquele que é ativo não pode deixar de orar. Aquele que tem obrigações, aquele que tem trabalho, ele não pode deixar de orar. É que para o Espírito Santo se torne seu companheiro, olha que interessante, o Espírito Santo tem que ser o seu companheiro. Faça do Espírito Santo seu companheiro, para que criem com ele uma intimidade. E para que, pouco a pouco, sua intimidade com ele se torne para ele uma presença de domínio, para que vocês se tornem uma coisa, se tornem a coisa, o instrumento do Espírito Santo. Fazendo isso, vocês serão simplesmente filhos de Deus. Frei Maria Eugênio, ele chega a dizer que o Espírito Santo tem que dominar você. Nós temos que entrar numa relação com o Espírito Santo, que o Espírito Santo domina a gente. E não é um domínio ditatorial, não. É um domínio porque eu quero. Me domina, Espírito Santo. Se o Espírito Santo tem domínio, o que ele mandar fazer, eu faço. Pode me dominar, Espírito Santo. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E é interessante porque assim como o vinho, se a pessoa ela se embriaga, o que acontece numa embriaguez? Ela encheu-se tanto de bebida alcoólica, que agora quem domina ela é a bebida alcoólica. Quem domina ela agora é o álcool. A pessoa perde a razão. Então tem os que ficam alegres demais, tem outros que ficam violentos, tem outros que ficam maliciosos, tem outros... Cada um vai agindo de um jeito. Mas na verdade quem está agindo naquela pessoa é a bebedeira. Em alguns casos a pessoa ela vai
desmaiar, vai ficar na rua jogada. Ela queria ficar na rua? Ela não queria ficar na rua, mas ela bebeu tanto que agora a bebida controla. E aí ela quer andar. Quantas vezes você já viu essa questão? Você está andando na rua, de repente alguém está andando para lá e para cá, não consegue se equilibrar. E ela queria ficar sem se equilibrar? Não, ela na verdade, tem muitos que acham que até estão andando direito. Ele queria se equilibrar, mas não consegue, porque quem o domina é a bebida. Nós temos que estar numa profundidade com o Espírito Santo tão grande que quem me domina não sou mais eu. Quem me domina não é mais minha carne. Quem me domina é o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas com o Espírito Santo. Domínio, deixar o Espírito Santo dominar você. Quem tem que me dominar não são as paixões da carne. Quem tem que me dominar é o Espírito Santo. Então bata no seu peito e diga assim: quem me domina é o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo não vos pertenceis? O teu corpo é templo do Espírito Santo, como hoje nós meditávamos no Rosário. É Ele que deve dominar os seus pensamentos. É Ele que deve dominar a sua língua. É Ele que deve dominar os seus sentimentos. É Ele quem deve dominar as suas ações. Menos de mim, mais do Espírito Santo, que não seja eu, que seja o Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Como que eu vou falar com meu patrão? Eu não sei como falar. Vem Espírito Santo e me ensina como falar. Como que vou falar com meu filho? Eu não sei como falar, como corrigi-lo. Vem Espírito Santo e me ensina a corrigir o meu filho. Como que vou passar nessa prova? Eu estudei, fiz minha parte, mas como que vou lembrar de tudo? Vem Espírito Santo e me lembra tudo que estudei. Espírito Santo, como é que vou pregar agora? Eu não sei como que pregar, eu não sei. Vem Espírito Santo e me ensina a pregar. Prega em mim, Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Espírito Santo, eu não sei como perdoar essa pessoa, não tenho forças para perdoar essa pessoa. Vem Espírito Santo e me ensina a perdoar. Você está entendendo? O Espírito Santo pode fazer tudo em você. Abra sua Bíblia em João 14, 23. João 14, 23. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele, nele faremos nossa morada. Nós quem? Eu, o Pai e o Espírito. Nós viremos a ele e faremos nossa morada. Irmão e irmã, dentro de nós habita Deus. Eu quero dizer que dentro de você habita o Pai. Dentro de você habita o Espírito. Dentro de você habita Jesus. Dentro de você habita a Santíssima Trindade. Volta ao livro. Quem são os filhos de Deus? Não são os bebês, não. Não são os recém-nascidos. Os filhos de Deus são aqueles, é a palavra de São Paulo, que são movidos pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo utiliza para a sua obra na igreja. Então quem são os filhos de Deus? Claro, a gente gosta de dizer, uma pessoa que acabou de nascer é o filho de Deus, mas espera aí, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que o recém-nascido é filho de Deus. A Bíblia diz que é por isso que você deveria pegar a sua criança, o seu recém-nascido, e batizá-la. Então não é o fato de ela ter nascido fisicamente que ela é filha de Deus. O que torna ela filha é o batismo. O batismo nos torna filhos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8.
Romanos capítulo 8. Eu quero ver se eu acho no Catecismo da Igreja Católica. Tá aqui. Se você abrir o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1279, 1279. O fruto do batismo, ou a graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais. O nascimento para a vida nova. Então, quando você é batizado, você nasce para uma vida nova, pela qual o homem torna-se filho adotivo do Pai. Veja, torna-se. Então, não se nasce filho de Deus, torna-se filho de Deus. E quem realiza isso é o batismo. Deu para entender? Olha o que a Bíblia agora vai dizer. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus? Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus. Então, quando você se deixa conduzir pelo Espírito, você vive como filho de Deus. Porque o que acontece? Tem gente que não se deixa conduzir pelo Espírito. Tem gente que se deixa conduzir pela carne. E aí sabe o que acontece? Quando você se deixa conduzir pelo pecado, deixa essa palavra marcada, Romanos capítulo 8, versículo 14. Nós vamos voltar a ela. Agora vai em 1 João capítulo 3, versículo 8. 1 João capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Você está entendendo? Então, ou seja, quando você se entrega à carne, quando você se entrega ao mundo, quando você se entrega ao pecado, quem está dominando você é o demônio. Está aqui na Bíblia. Aquele que peca é do demônio, é do demônio. O demônio começa a ter poder sobre você, porque o demônio peca desde o princípio. Então, se você vive assim, no pecado, você está sendo guiado pelo demônio. Você é do demônio. Quem é os filhos de Deus? Os filhos de Deus estão aqui. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito são filhos de Deus. Amém? Romanos 16, 17. Ou seja, Romanos capítulo 8, 16, 17. Então, o mesmo capítulo, 16, 17. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. E é o Espírito Santo que atesta, é o Espírito Santo que testifica, você é filho de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 8. Romanos capítulo 9, versículo 8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Olha como a palavra deixa claro. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. A pergunta que eu faço para você é: você tem vivido como filho de Deus ou como filho da carne? Eu preciso viver como filho de Deus. Amém? Viver como filho de Deus. Não adianta dizer que é filho de Deus e viver como filho do diabo. Aquele que peca é do demônio. Não adianta dizer que é filho de Deus e viver como filho do diabo. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6.
A prova de que sois filhos de Deus. Olha que bonito. Qual é a prova de que você é filho de Deus? A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abá, ó Pai. Então a prova de que você é filho não é só o seu nascimento para esta terra. A prova de que você é filho é que você tem o Espírito Santo. A prova de que você é filho é que você tem o Espírito Santo. Está tudo na Bíblia, você está lendo aí. Volta ao livro. Em nossa época, precisamos de verdadeiros espirituais. De pessoas conduzidas por Deus, possuídas por Deus. Olha que bonito isso. Pessoas possuídas por Deus. Tomadas por Deus, que vivam com Deus, espirituais que sejam templos do Espírito Santo, que vivam no Espírito Santo, sejam conduzidos por Ele e que agindo assim trabalhem eficazmente na edificação da igreja de Deus. Trabalhando na edificação da igreja de Deus, eles produzem sua santidade, pois a santidade é ser um filho de Deus. E aí a gente vai chegar a essa conclusão. Santidade é ser filho de Deus. Ora, se ser filho de Deus é ser conduzido pelo Espírito, logo, santidade é ser um filho de Deus. Se você viver de acordo com a filiação, se você viver de acordo com o Espírito, você vai chegar à santidade. A santidade é fazer milagres se o bom Deus quiser que façamos milagres. E não fazer milagres se o bom Deus não precisar disso. A santidade é ser conduzido apenas por Ele. Então muita gente acha que santidade é fazer milagres. A santidade é milagres se Deus quiser que você faça milagres. Mas se Deus não quiser que você não faça milagres, a santidade é não fazer milagres. Agora uma coisa é certa, a santidade é ser um filho de Deus. Catecismo da Igreja Católica, 1709. 1709. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Então, se você crê em Cristo, o que faz você ser filho é se você crê. Se eu não me engano, eu não separei essa passagem, mas em João, eu creio que vai falar sobre isso. 1 João. 1 João. Aqui. 1 João capítulo 1, versículo 12. Ou melhor, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você está entendendo? Então olha o que o catecismo falou. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. E aí eu estou provando aqui para você na Bíblia. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Veja, você não nasce filho, você se torna. Você se torna. Esta adoção filial o transforma, propiciando-lhe seguir o exemplo de Cristo. Então, essa adoção filial transforma você. Essa adoção filial faz... Porque o que todo filho quer? O filho quer ser igual ao seu pai. O filho imita seu pai. O batismo, a filiação, ela te dá a capacidade de imitar a Deus. Ela torna-o capaz de agir corretamente, de praticar o bem. Olha que coisa bem linda. Você se tornando filho pelo Espírito Santo, isso torna você capaz de fazer o bem, capaz de ser santo. Em união com o seu Salvador, o discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade. Então veja, ser santo é ser filho de Deus. A santidade é ser um filho de Deus. Quanto mais você viver de acordo com a filiação, quanto mais você viver de acordo com essa filiação, mais santo você será. Na filiação divina está tudo que nós precisamos para sermos santos. Coisa mais linda, né?
Amadurecida na graça, a vida moral desabrocha em vida eterna na glória do céu. Então veja, em união com o seu Salvador, o discípulo alcança a perfeição da caridade, a santidade, através da filiação divina. Efésios capítulo 1, versículo de 4 a 5. Efésios, essa palavra é linda. Efésios capítulo 1, versículo de 4 a 5. E nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Deus nos escolheu para que nós fôssemos santos. No seu amor, versículo 5, no seu amor, veja, no amor, ele nos amou. No seu amor, nos predestinou para sermos adotados como os filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade. Então assim, ele nos escolheu para sermos santos. E aí é como se dissesse assim, e para que você consiga ser santo, e para que você seja santo, eu te predestinei a ser filho. Eu vou te adotar como filho. Então, meu irmão e minha irmã, a Bíblia está dizendo que nós fomos predestinados para a santidade. Nós fomos predestinados à filiação com Deus. Ou seja, antes de toda a criação, ele já tinha feito essa escolha para nós. Que você seja santo e que você seja filho. Mas tanto um quanto o outro, você não nasce assim, você se torna. Então você não nasce santo, você se torna santo. Você não nasce filho, você se torna filho. E tanto a santidade quanto a filiação através de Jesus Cristo por obra do Espírito Santo. E por um desejo do Pai. 1 João capítulo 3, versículo de 1 a 3. 1 João capítulo 3, versículo de 1 a 3. Considerai com que amor nos amou o Pai. Olha que coisa linda. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Gente, é muito amor, gente. Entenda que você é amado. É muito amor. Considerai com que amor nos amou o Pai para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas nem se manifestou ainda o que haveremos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto veremos como Ele é. Olha a promessa para os filhos. E todo aquele que nele tem esperança torna-se puro como ele é puro. Veja, a filiação vai fazer você se purificar. Eu preciso viver de acordo com a filiação. Eu preciso de viver de acordo com o Filho de Deus. Eu não posso viver como filho do diabo. Meus irmãos e minhas irmãs, a coisa mais triste é essa. A pessoa se batizou, mas hoje ela não aparece mais na igreja. A pessoa se batizou, mas ela vive num mundão, ela vive distraída, ela vive nas coisas do mundo. Você foi batizado, você é filho de Deus, mas a pessoa está vivendo uma outra vida. Não foi chamada para isso. E já vamos terminando. Romanos capítulo 8, versículo de 14 a 15. Romanos capítulo 8, versículo de 14 a 15. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. Você não recebeu o espírito de escravo, escravo do mundo, escravo do pecado, escravo de Satanás. Veja, a filiação divina, ela não comporta escravidão. Você é livre, em Deus você é livre, você é livre, você é livre. Você já não é mais escravo.
Então não está certo, não está certo. Uma pessoa que é filha de Deus, mas vive escravo dos vícios, vive escravo do pecado, vive escravo do ódio, vive escravo do que seja. Você não recebeu o espírito de escravidão, mas de adoção, mas de liberdade. 1 João capítulo 3, versículo 9. Essa palavra ela é importantíssima nesta hora. 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo que é nascido de Deus não peca. Então, ou seja, se você é escravo, você vive escravo do pecado. Você vive de acordo com as paixões. Mas se você é filho de Deus, se você é nascido de Deus, veja, deixa essa palavra marcada, nós precisamos ir para outra primeiro. Então deixa aí 1 João capítulo 3 marcado. Agora você vai para o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João capítulo 3. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo de 3 a 7. João 3, de 3 a 7. Jesus replicou-lhe: em verdade vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Veja, Jesus está falando de nascer de novo. É sobre esse nascimento que a gente está falando. Nicodemos perguntou-lhe: mas como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Veja, Jesus não está falando de nascimento da mãe. E Jesus não está falando de um segundo nascimento da mãe. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, Nicodemos, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu vos tenha dito, necessário vos é nascer de novo, e é um nascimento no Espírito. Então quem são os filhos de Deus? Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus. Tá dando para entender, minha gente? Tá dando para entender? Não é palavra minha, é palavra de Deus. Então você não pode receber o batismo, você não pode receber o Espírito Santo e viver a sua vida do jeito que você quer. Não pode. Então não tem isso. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas me embriago. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não perdoo. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas não rezo. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas vejo pornografia. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas estou no adultério. Não existe isso. Se você está nessa vida, é porque você está escravo ainda. Você está na escravidão. Você está na escravidão. Ah, Frei, mas eu fui batizado. Eu fui batizado, mas você voltou à escravidão. Você voltou para o laço do diabo. Volta lá para 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. E com o batismo, Deus destruiu as obras do demônio na sua vida. Mas talvez você voltou para o vômito. Talvez você voltou para o pecado. É por isso que em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Não para você ser escravo. Deus morreu numa cruz, como está escrito aqui, para destruir as obras do demônio. Mas você quer continuar na bebedeira, mas você quer continuar no adultério, mas você quer continuar na mentira, na fofoca, nas mágoas, no ódio e em tantas coisas. Mas isso não é a vida que Deus sonhou para você. Qual é a vida que Deus sonhou para você? 1 João capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Porque o germe divino reside nele e não pode pecar porque nasceu de Deus. Agora que eu sou de Deus, eu não quero mais o pecado. Porque agora quem me conduz é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não me leva à embriaguez. O Espírito Santo não me leva ao adultério. O Espírito Santo não me leva à pornografia. O Espírito Santo não me leva a odiar os outros. O Espírito Santo me leva a amar as pessoas. O Espírito Santo me leva a perdoar. O Espírito Santo me leva a honrar meu esposo e minha esposa. O Espírito Santo me leva a ser fiel.
possuídos pelo Espírito, íntimos do Espírito, conduzidos pelo Espírito, e assim somos filhos de Deus, e assim chegamos à santidade. Amém. Termino essa pregação lendo mais uma vez Efésios, capítulo 1, versículo de 4 a 5. Efésios, capítulo 1, versículo de 4 a 5. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no bem-amado. Amém. Que alegria estar aqui com você nessa pregação. Eu tenho certeza que essa pregação falou ao seu coração. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades aceladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para a perdição das almas. Amém.